Param pam turut tut turut param pam turut tut turut param pam turut tut turut param pam turut tut. Fala turma, bem-vindo a mais um programa Jeito Goiano, o seu programa de todos os sábados pela manhã. No programa de hoje, iremos falar sobre a importância da prevenção ao suicídio no Setembro Amarelo. Teremos um bate-papo com dois comediantes daqui de Goiânia sobre stand-up comedy. Oi gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com Estênio Marques e vamos falar sobre um assunto muito importante, Setembro Amarelo. Doutor, por que foi escolhido o mês de setembro para simbolizar a prevenção ao suicídio? Então, o mês de setembro ele foi escolhido, não foi por um acaso, né? O porquê do setembro? Essa campanha ela surgiu nos Estados Unidos em 2003. Em 94, um jovem de 17 anos chamado Mike, ele sofria por sérios problemas psicológicos, só que ele era muito inteligente. E aí ele pintou um carro que ficou conhecido como Mustang, ele pintou ele de amarelo e logo em seguida ele cometeu suicídio. Então no velório dele as pessoas começaram a levar, né, algo que incentivasse as pessoas a procurarem ajuda. E aí colocaram o amarelo por conta do carro, né, que ele tinha pintado, para fazer menção. Então, logo depois, em 2003, quando surge mesmo a ideia da Organização Mundial de Saúde em colocar o dia 10 de setembro como o Dia Mundial, né, da Prevenção ao Suicídio, eles usaram a cor amarela exatamente por conta do carro amarelo que o Mike, né, esse jovem americano, pintou. Então foi por conta disso mesmo. Interessante, né? E eu não sabia, eu ouvi essa história esses dias e achei que não era verdade, enfim. É importante a gente lembrar também que, na maioria das vezes, quem comete suicídio não comete de uma hora para outra. Perfeito. O suicídio é só um resultado de uma série de problemas psicológicos que essa pessoa está passando. Perfeito. E quais são esses problemas? O senhor pode citar alguns? Olha, existem vários tipos de problemas emocionais, né? Muitas vezes nós, por exemplo, nós não conseguimos dar nome, né, ao que nós sentimos, né, ao que nós pensamos. Então são vários os problemas, por exemplo, depressão, né, uma esquizofrenia, que já são os transtornos, né, a bipolaridade, por exemplo, crises reais de ansiedade, né, tem pessoas, inclusive, que têm ansiedade aumentada, né, que tem a TAG mesmo, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Mas eu estou falando de alguns casos, né, que são mais frequentes, mas a gente pode pegar aí qualquer coisa. Por exemplo, um luto que a pessoa está passando, ela não conseguiu ainda elaborar isso, né? Uma violência sexual que foi acometido na infância, ela não conseguiu lidar com isso ainda, né? Então tem uma série de coisas, inclusive, por exemplo, uma perda de um relacionamento, a perda do trabalho, né? Então é muito amplo isso, né? Assim, é muito amplo, não dá pra gente focar numa coisa muito específica. E tem alguma coisa, alguns sintomas, algumas ações que a gente pode identificar numa pessoa que está depressiva, que está com pensamento suicida? Essa pergunta é muito interessante porque às vezes tem pessoas do nosso lado que a gente não consegue identificar, né? Então nem todo mundo ele vai demonstrar um sintoma muito claro, por isso que nós temos que ficar muito ligados realmente nesse sentido. O que eu costumo dizer assim, que é mais fácil de identificar é quando a pessoa ela tem uma mudança de comportamento muito brusca, sabe? Quando a pessoa, por exemplo, é mais agitada, quando ela é mais enérgica, de repente ela não quer mais sair de casa, ela quer ficar trancada no quarto o tempo todo, ela já não consegue mais se relacionar com o outro, né? Então as atividades que geralmente ela fazia, ela começa a não fazer, né? Isso de forma brusca, né? Então seria, por exemplo, hoje
eu faço todas as minhas atividades, amanhã eu já não quero fazer nada, depois da manhã do mesmo jeito. Então aí a gente começa a entender que pode estar acontecendo alguma coisa. Então é o pisca-alerta que a gente precisa ligar. Por exemplo, aquelas pessoas calmas que do nada ficam muito irritadas, né? Enfim, então acho que a gente fala, é bipolar. Isso, né? Exatamente. Então acho que são eventos pontuais de comportamentos muito bruscos, tá? Claro, tem vários outros indícios. Por exemplo, a pessoa que ela deve alguma coisa e ela vai lá e paga tudo aquilo sem necessitar pagar aquilo naquele momento, né? Como se ela tivesse já querendo não ter mais dívida, não deixar essa dívida para o outro. Isso, deixar tudo resolvido, né? E o que nós, enquanto sociedade, podemos fazer para ajudar essas pessoas e ajudar na prevenção, no combate do suicídio? Perfeito. Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos nos ater de fato, é algo que a gente fala muito, mas no dia a dia a gente quase não coloca em prática, né? Que é empatia, né? O que significa isso? Se colocar no lugar do outro, né? O que é isso? É olhar para o outro e perceber que a dor dele é real, é dele, né? Então o que eu posso fazer? Primeira coisa é acolher essa dor dele, né? É deixar com que ele fique tranquilo, como se tivesse alguém que ele pudesse contar, né? Porque geralmente essas pessoas elas não querem dizer sobre os seus problemas porque acreditam que esses problemas são pequenos demais para o outro, né? Ou que o outro não vai dar real importância para essa dor, para esse problema, né? Então a primeira coisa é isso, é acolher, é escutar, né? É tentar colocar para essa pessoa, de certa forma, que ela está segura, que alguém importa com ela, né? E não mais que isso, mais importante, é entender que se de fato ela já estiver com algum pensamento, né, suicida, é procurar a rede de apoio dessa pessoa, né? É poder realmente quebrar o sigilo, inclusive de dizer para ele também, né, dessa importância e orientar as pessoas que estão próximas a estarem cada vez mais próximas. Tá? E o que a pessoa, por exemplo, o senhor já até me falou que é difícil uma pessoa que está em depressão, que tem pensado em suicídio, ela identificar isso. Ela identificar que ela precisa de ajuda. Mas caso ela perceba, o que ela deve fazer? Qual é o primeiro passo que ela deve dar? A primeira coisa é ela reconhecer que ela precisa de ajuda, né? E isso é muito difícil, na verdade, porque nós trabalhamos com as resistências, né? Nossas resistências de dizer das nossas fragilidades. Então, a primeira coisa é a gente reconhecer que a gente precisa mesmo, né? E depois é poder contar com quem a gente tem liberdade, com quem a gente confia, né? Hoje, nós podemos buscar ajuda nos amigos, na família, né? E, claro, um bom profissional, né? Nós temos hoje profissionais da psicologia, profissionais da psiquiatria, que fazem um trabalho diferente, mas que são áreas que se complementam, né? Então, ajuda existem em todas as esferas, né? Mas uma ajuda mais específica seria de um profissional mesmo. Muito obrigada, doutor. Então é isso, gente. Se você se identificou, procure a ajuda de um profissional. Viu só a importância da prevenção? E agora vamos falar sobre stand-up comedy. O Douglas entrevistou a comediante Camila Grattan. Acompanhe aí. Salve, salve, rapaziada, estamos aqui no Parque Vaga Brava, estamos aqui com a Camila. Camila é comediante. Camila, seja bem-vinda ao programa Jeito Goiano. A ideia é que a gente conversar um pouco, falar um pouco sobre a sua carreira, sobre a questão de ser comediante, principalmente ser mulher, né? Tem um bloqueio da sociedade para falar um pouco que mulher não pode falar sobre alguns assuntos. E como é que é? Vamos começar. Primeiro se apresente, quanto tempo você está fazendo comédia e como é que surgiu essa ideia de fazer comédia, falar um pouco, tirar um pouco do preconceito em relação à mulher, em relação a falar sobre comédia. Oi, gente, eu sou a Camila Grattan, tenho 25 anos, estou fazendo comédia há 3 anos. 3 anos. Vai fazer 3 anos. Eu comecei em 2018, eu já era muito fã de comédia há alguns anos e eu vi uma entrevista do Jacaré Banguela no Entre Risos e ele
Rodrigo Fernandes. Isso. O famoso Rodrigo Fernandes. Não vou lembrar as palavras certinhas, mas ele falava que quando você passa a viver comédia, as piadas perdem um pouco a graça. E foi nesse momento que eu fiquei, gente, eu acho que eu tô parando um pouco de rir, eu tô entendendo algumas... Hoje eu sei que são as técnicas, né? Falei assim, será que eu consigo? Aí eu comecei a comprar livros e estudar e comecei a fazer. A comédia, para o comediante, é nada mais do que se livrar daquelas coisas de você, dos apegos, né? Então, assim, se aceitar do jeito que é, se é bonito, se é feio, se é magro, se é gordo, e falar mal de você. Como é que é esse processo aí, essa primeira aceitação dessa liberdade de poder falar? É muito um trabalho psicológico, né? De falar assim, economia de dinheiro, não precisa nem num psicólogo para poder falar mal de você, né? Eu tentei muito falar que o meu nariz é grande, que a minha testa é grande, que eu sou magra, mas os meninos não deixam, eles falam que eu tenho um estereótipo muito bonito, aí eu fui partir para outras coisas. Aí eu fui muito pro tabu, né, que primeiro mulher não tem graça, né? Aí a gente foi falar de putaria, né, no meu caso. Por enquanto eu tô falando de putaria. E agora eu tô partindo para alguns textos mais de escola, faculdade, que eu sou formada em engenharia civil, fazendo pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. A gente tem a Bruna Luiz, que é um exemplo muito claro de falar sobre putaria. A Bruna já é famosa, já sofre esse baque, né? Para você que está começando, é mais difícil ainda, né? De poder falar claramente de alguns assuntos. E para quem está começando, como é que é esse processo? Porque assim, eu que fiz algum tempo, não era nada conhecido, nada famoso, a gente sabe que às vezes o nosso texto é melhor do que de quem já é famoso. E a risada... Não, mas às vezes a gente tem certeza, mas assim, às vezes a risada não vem, né? Como é que é esse processo? Quando a gente dá a piada e a risada, a piada bate e volta, é doloroso, né? É o famoso beleza. Então... Mas a questão é não se abalar, né? Porque tem muitas pessoas que, tipo, você vê que a piada não entrou e a pessoa já se retrai. Então, eu também estou no processo desse aprendizado, né? Porque eu tenho pouco tempo. Mas eu já estou acostumando. Mas nem tudo que a gente fala é engraçado. Sim. As pessoas têm aquela noção que você tem que ser engraçado o tempo inteiro, né? Mas assim, é muito estudo, muita técnica de você poder falar e voltar, bater e falar. Ter um comedy club em Goiânia é legal, porque assim, eu fiz muito tempo num bar, o cara tá lá para beber. O cara tá lá para beber, para escutar um sertanejo, um forró. E ter um comedy club é um processo bacana para estudo, para teste e tudo mais, porque as pessoas estão lá para ouvir, né? Para ouvir comédia. Sim. Quando eu comecei aqui era só os bares, não tinha teve o Benjamin Comedy há alguns anos, aí fechou e aí eu comecei só tinha os bares. Aí quando que eu teve um momento que em 2019 eu mudei para Porto Alegre para trabalhar no Poa Comedy Club. Sim. Trabalhava lá como garçonete. Aí quando eu fui para lá, uns 2, 3 meses depois, abriu o Guardians aqui. Então eu vim pro Guardians só quando eu retornei para Goiânia, por causa da pandemia. Aí, então desse processo da pandemia para cá, eu já cheguei com o Guardians, né, e comecei a me apresentar no Guardians e nos bares. Mas o Guardians Comedy Club, né? Ter um comedy club é muito importante na cidade porque movimenta uma cena, né? Que atrai mais comediantes, então vai trazendo pessoas novas. Bacana você ter falado do Poa, porque assim, são dois mercados que não estão desenvolvidos o suficiente. A gente tem Curitiba que já tem esse desenvolvimento, que é interessante, mas ali o Poa, ali em Porto Alegre, já não tem tanto. Como é que você enxerga, por exemplo? Claro que lá está um pouquinho mais evoluído que Goiânia, né? Mas você acha que essa questão de ter mais comediantes, gente fazendo é fundamental também para que porque trazer comediantes é caro, né? Para que o clube permaneça? É muito importante porque tem que ter uma rotatividade. Eu tenho um pouco de dificuldade para falar algumas palavras. Normal, verdade. Tem que ter uma rotatividade porque o público cansa de toda semana um artista só.
toda semana. Toda semana tá a minha cara lá. Então vai ter um momento que a galera vai cansar de me ver. Então tem que surgir pessoas novas, sempre para aprimorando a comédia, porque cada pessoa tem um estilo diferente, né? E não é sempre que, nossa, hoje eu vou trazer o fulano de São Paulo, amanhã o de Curitiba. Então não é sempre que a casa tem essa flexibilidade, né? Digamos assim. E escrever, como é que para você é muito, como é que a sua linha é mais história ou é punch setup que é Online. que é online, que você já a sua é mais online de mais direto. Eu comecei a fazendo só onliners, que era vários temas diferentes, independentes. Aí hoje eu já tô tentando passar pro estilo online, mas storytelling, só que tá meio complicado porque é um processo. eu sou muito online. Então hoje eu sento, descrevo toda a história que aconteceu comigo. As histórias são reais. Aí eu descrevo tudo que aconteceu, aí eu vou enxergando aonde tem as piadas. Só que eu não consigo deixar por exemplo, 3 linhas. Para mim é muito grande, 3 linhas de setup. É muito grande. Então eu acho um espaço ali naquelas 3 linhas para mim colocar uma piada, que é o formato online, que é as piadas curtas. Sim. Mas num contexto... É uma característica que dificilmente você vai deixar de fugir, né? Mas é no contexto storytelling hoje, que eu tô contando histórias que aconteceu comigo, mas num formato online. Entendi. Para encerrar, aqui o papo é curto, mas assim, para encerrar, como é que faz para te achar, como é que faz para te ver, como é que é esse trabalho? Tá, eu tô no Instagram, Camila Gratan, Camila com K, Gratan 2T, difícil, mas depois se acostuma. E eu lá no meu Instagram eu posto agenda de quando eu tô fazendo show, porque não tem muito também não. Aquele sucesso todo. Não estouramos. E só mais no Instagram e Facebook. Não tô com o YouTube ainda, porque eu não tenho rotatividade de textos e pra ficar gravando vídeos, porque a gente tá começando, né? Hoje você tem quanto tempo assim, de texto, assim, você acha que... Então, porque as pessoas falam, as pessoas não têm noção, mas, por exemplo, para você fazer 5 minutos de texto, cara, 5, 10 minutos, é uma luta, um suor, assim, absurdo. Porque, assim, a gente for pensar a cada 20, 30 segundos, você tem que ter uma piada ali, uma piada. Então, assim, para chegar a esses 10, 15 minutos é muito tempo. Você acha que você tem quanto? Os meus 5 minutos, a cada 5 minutos tem entre 20 e 25 piadas. Sim. E não é todo mundo que tem essa quantidade, normalmente é menos. Então, garantidão, assim, eu tenho 10. Você acha que você tem algum planejamento de tempo para você poder ter um solo, por exemplo? Um solo, nem que seja um solo curto, assim, de 30 minutos. Você acha que você tem um pensamento de quanto tempo você acha que para chegar lá? Não tenho ideia. Eu brinco muito que 2029 vai ser o nosso ano. Tá quase. Tá quase lá. Mas só de brincadeira, não tenho a mínima noção. Porque eu não gosto muito de... O meu processo criativo, ele é mais lento. Entendi. Porque eu gosto de trabalhar bem no texto, não consigo, eu, Camila, não consigo bater um texto, e chegar no palco e falar. Eu tenho dificuldade para decorar, para tudo, então Entendi. É bem mais lento. Só que quando eu chego para fazer pelo menos 50% daquele teste, já está garantido. Porque de tanto você vai na garantia, tem uma garantia e o teste, né? Que você vai modificando para ter certeza que se alguma piada bate e volta, você já tem uma garantia ali fácil. Porque não dá pra gente, assim, fechar um texto, garantir um texto com 2, 3 testes. A gente precisa de mais shows, porque a gente não tá no nível de 10 anos de comédia para chegar lá, fazer 5 minutos e arregaçar, né? Então a gente precisa de mais, porque a gente tá começando. Beleza. Então é mais demorado. Então é isso, rapaziada. Essa aqui é a Camila. Segue ela aí no Instagram para a gente valorizar mais os comediantes daqui de Goiânia e a gente ter essa possibilidade de os clubes se manterem e ter mais stand-up cada vez mais aqui em Goiânia. A gente sabe que o pessoal gosta bastante. Beleza? Grande abraço. Quer deixar algum recado aí? Mais algum? Quero. Precisamos de mulheres no stand-up. Se você se identifica, venha.
E no próximo bloco tem mais stand-up comedy. E se você quer ser um de nossos parceiros, é só chamar aqui no WhatsApp. Daqui a pouco a gente volta. Um segredo fundamental para o sucesso de grandes empresas é saber mostrar bem o seu produto ou serviço. A forma mais eficaz de apresentar a sua empresa é através de vídeos de qualidade. A GP Núcleo Mídias vai além da produção audiovisual. Ajudamos a contar grandes histórias. Acesse agora gpnucleomídias.com.br. Rapaz, tava pensando aqui, se tem um trem que é bom, é esse aqui do Goiás. Aqui ainda tem pamonha, tem piqui, tem empadão, tem pit dog. Rapaz, mas você só pensa em comida. Não. Tem outra coisa que é daqui de Goiás que é bom também. Achei que você tava esquecendo, né? Tá doido? Toda vez que eu conecto no Wi-Fi, eu lembro da Opt. Internet top e feita em Goiás. Como que esquece? Para conhecer tudo sobre a internet feita em Goiás, acesse opt.net.br. Ué, Guilherme, achei que você ia falar de nós, do sertanejo. Moço, nós também. É identificação, né? Rolou aquela conexão, compadre. Opt. Viu só? Se você está procurando a melhor internet com velocidade e estabilidade de conexão, é na OptNet. Siga as redes sociais, @OptNet. Fala, turma! Hoje estamos aqui para bater um papo com esse humorista do Garavelo pro mundo. GV. É eu. E aí? Bom mesmo? Tranquilo? Vamos. Cansado. É? O que foi? Pai, Falando pra gente. Cheguei de viagem, mas só deu ruim, viu? A gasolina acabou no meio do caminho, a placa soltou. A placa do carro caiu, a placa caiu. Você tem noção que a placa caiu sozinho? O retrovisor caiu. Não, nós tivemos que remontar o carro todinho. O carro parecia de Lego, o carro. Algumas pessoas têm um perrengue de chique, perrengue chique. Esse foi o perrengue o quê? Não, perrengue de perrengue mesmo, só de perrengue Garavelo mesmo, assim, raiz, aquele que dá tudo errado, sabe? É mais ou menos esse mesmo perrengue que eu faço. Então o seu feriado de 7 de setembro não foi lá essas coisas não? Foi bom, teve paralisação também, do carro nosso. Ah. Foi a paralisação do nosso carro aí também. GV, a gente falando do seu lado artístico, ser humorista, goiano, pra você, como que foi entrar, né, nesse meio e como que hoje tá o cenário em Goiânia? Porque às vezes o pessoal valoriza muito o que é de fora. Sim. E esquece um pouco daqui. Pra você, como que é esse processo? Cara, eu tô há um tempo aqui já fazendo em Goiânia. E assim, do tempo que eu comecei a fazer comédia pra cá, tem crescido bastante a cena. Inclusive tem uma gama de comediantes que estão vindo agora, a galera querendo fazer, querendo começar. Tá certo que assim, a galera que começa, nem todos ficam na cena, nem todos permanecem. Então assim, a gente pode, vamos colocar aí, de 10, salva 3 aí que fica, que mantém, que tá focado mesmo em fazer a comédia acontecer. Então eu acho que tá numa crescente. Bacana. Né, da época que eu vim pra cá. Quando eu comecei, por exemplo, a gente tinha um open mic, eu. Tanto é que os meninos, antigamente tinha um grupo chamado Da Rata Não, que é o grupo que agora é o Lucas Bate, que tá estourado aí, graças a Deus. E o Luiz Titon, que tá fazendo na cena também. E alguns outros dois que estão meio parados. O Arthur Carvalho também, que faz os vídeos de Aparecida e tal. Era esse grupo. E aí acabou que eu fiquei um open mic fixo deles, na época, porque só tinha eu, não tinha outro. E aí foi passando o tempo. E aí agora que a gente está com a cena já construída aqui em Goiânia, tá vindo uma galera chegando agora, a galera que está estudando para valer. A gente tem o Thiago Raiz, que é um PM, que é um policial militar que faz stand-up, que é muito bom. É recente, começou agora, tem poucos meses. Atrapalhou. Você é participação do pessoal externo. Depois eu tiro a foto e o autógrafo pra galera. Gente, pra quem não sabe, a gente tá gravando no parque, então tem um pessoal passando e também tem um pessoal ali atrás da produção que interfere um pouquinho, mas o papo é descontraído. Aquele negócio é o sucesso que chama, né? Isso. Aí fica cheio de fã atrás da câmera, querendo fazer dancinha. Mas pra você, GV, qual que é a principal dificuldade de quem quer começar? Você tem só 3 anos no mercado, mas que é a principal dificuldade da cena? Cara, hoje eu acho que não tem a dificuldade. Hoje, para fazer comédia em Goiânia hoje, eu acho que o comediante ele precisa basicamente de dedicação. Tá? Antigamente a gente não tinha comedy, hoje a gente tem um, vai abrir um outro.
Legal. Então são 2 comedies em Goiânia já praticamente. Os bares já conhecem o stand-up, já aceitam. Na nossa época era completamente diferente, era difícil quando eu comecei. Cara, pra chegar e ouvir não de bar em boteco, nossa. Sabe, quando consegui um barzinho pra fazer, era como se a gente estivesse fazendo um favor pro cara. Sabe, tipo, levando nosso trabalho ali. Então hoje já não tem mais isso. Hoje os bares entram em contato, os bares querem fechar, a gente não tem mais sair batendo de porta em porta que nem era na minha época. Entendeu? Então hoje depende da dedicação do cara mesmo. Até demora muito pra se viver de comédia em Goiânia. Demora pra caramba. Então assim, dá pra viver? Ainda não. Mas a gente tá lutando para que um dia isso possa ser uma realidade nossa. Bacana. E você falou que os bares aceitam muito show de stand-up hoje em dia. Qual que é a principal diferença de fazer num bar normal, que é um ambiente que não foi preparado para aquilo, para um comedy club? Que nem você falou, o comedy club, ele é preparado justamente para isso. Então assim, se tratando de um comedy, todo público que vai num comedy sabe que lá vai ter um show de comédia e sabe que ali tá para rir. Então o público já vai preparado, já vai com a cabeça formada com o que vai rolar. No bar não. Você tem que convencer o pessoal. É isso. Então assim, vamos supor, de 20 pessoas, 10 vão pelo stand-up. As outras 10 dá para beber cachaça e resenhar. Aí, e esse que vai só pra beber cachaça? Pra gente conseguir pegar esse povo, manter a atenção pra nós, irmão. Nossa, dá trabalho. E desses shows em bares, bar comum, sem ser comedy club, tem alguma história engraçada de um cara muito bêbado, alguém muito assim, inconveniente que atrapalhou o show, você não conseguiu fazer o show? Isso aí é mais normal do que... acontece muito. Teve outros que os caras começaram a cantar parabéns no punch final do cara. Teve um muito bom. Que é o seguinte, o bar lá é assim, ó. Aqui tá o palco. Aqui tem um playground de criança. Aqui é o bar. A gente fazendo show, o cara quebrando gelo de carro, as crianças quebrando o playground aqui, passando moto estralando e carro de som na frente. Você achou que tava no Garavelo? Não, mas é porque era quase, né? Era ali perto do Novo Mundo. Porque o Douglas é do Novo Mundo, não pode falar mal do... A diferença é só mesmo porque um é Goiânia e o outro é Aparecida, mas é a mesma coisa. Tudo é ruim igual. E aonde que o GV se apresenta assim com mais constância aqui? A gente tá chegando ao fim do nosso bate-papo. Então conta pro pessoal que está acompanhando até aqui, onde que pode encontrar o GV, nas redes sociais, assistir seu show. Ó, eu tô sempre, praticamente, tô a semana inteira no Guardians Comedy Club. Que é a nossa casa de comédia em Goiânia hoje, é a principal casa. Eu tô às segundas-feiras quinzenais lá no... Como é que é o nome lá? Lá no Empório Wii, que é longe para uma caramba. Onde que é? Como é que é o nome? É isso, Residencial Alphaville. Não é o condomínio do Rico, não. Rico vai querer ver nós. Não. Residencial Alphaville. Calma aí que senão a gente vai ser atropelado, mas só para finalizar. E lá no Imperador, tô lá sempre também, sempre que os meninos me chamam toda sexta-feira. É isso aí, pessoal. Esse foi o bate-papo com o GV, humorista do Garavelo, diga-se de passagem. E também convidar o pessoal para conhecer ele nas redes sociais e o show dele. É isso aí, até a próxima. Valeu. Fechou? Fica aqui no final, hein? Fala que tá vindo caminhão. Valeu. O que dá com essa na cabeça aí, ó, irmão. O programa de hoje foi bem legal, né? Espero que tenham gostado. E se você ainda não segue nossas redes sociais, segue lá, @programa Jeito Goiano, e aproveite para inscrever-se no nosso canal. Até a próxima, fui! Um segredo fundamental para o sucesso de grandes empresas é saber mostrar bem o seu produto ou serviço. A forma mais eficaz de apresentar a sua empresa é através de vídeos de qualidade. A GP Núcleo Mídias vai além da produção audiovisual. Ajudamos a contar grandes histórias. Acesse agora gpnucleomedias.com.br.